Tem uma pequena diferença quando vai fazer a interação por teclado e por toque de tela, é que quando a gente está falando do teclado, a gente vai colocar os cursores, colocar ali todos os controles, só que isso fica mais fácil, pelo menos na forma como eu trabalhei, colocando dentro do método update, ou seja, para cada frame que ele é executado, ele vai rodar toda aquela sequência de instruções para saber se está funcionando ou não, se tem alguma tecla clicada ou não. Já na interação por toque de tela, pelo menos eu não encontrei uma forma que fosse próxima disso. O que dá para fazer, pelo menos foi o que eu encontrei, é que tanto os eventos por mouse, de passar o mouse por cima, não clicar, só passar o mouse por cima, e o evento de toque por tela, eles são equivalentes. Então eu ainda consigo trocar, mesmo aqui no touchpad, no trackpad, eu consigo fazer essa emulação, na verdade é o mesmo funcionamento do toque por tela. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, obviamente, eu colocar os cursores, né? Então eu peguei como exemplo um código que eu já tinha, que eu tinha feito ano passado, onde eu tenho lá as flechinhas para cima e para baixo, esquerda e direita. Eu só posicionei na tela, não é nada demais. Então, inclusive, são esses aqui. Não é nada bonito, nada elegante, mas é funcional. Então, ó, isso aqui, ó. Depois eu vou mostrar melhor no jogo. E aí eu coloco esses. Eu disponho eles na tela, então eu simplesmente passo o mouse, ou eu faço o toque na tela. E aí eu tenho dois tipos de evento. O evento que é disparado quando eu encosto na tela e deixo pressionado, ou eu tiro o toque de tela. Beleza? Ou seja, passo o mouse por cima e deixo o mouse parado, ou eu tiro o mouse dessa região. Feito isso, então eu vou mostrar aqui mais ou menos a mudança do código, onde ao invés de ter os cursores, que são os direcionais aqui do teclado, eu vou colocar um pointer, que ele vai passar a tratar disso. E o timer, ele começa já com zero. Eu vou precisar dessa informação daqui a pouco, quando eu for mostrar como é que eu vou trabalhar. Porque quando a gente está falando de multiplayer, eu tenho que entender quando é que os dois começam a se controlar, como é que os dois começam a se mexer. Se eu não começar em zero, ou seja, se eu não deixar travado o jogo, o primeiro jogador que entrar, ele já vai começar a poder movimentar, porque ao invés de eu fazer isso no update, eu vou ter que fazer por eventos. Deixa eu avançar um pouco no código para ficar mais claro. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, claro, no preload, é carregar os spreadsheets. Spreadsheets porque eu quero fazer o botão clicado ou não, embora o dedo, normalmente numa tela de até umas 5 polegadas, não vai nem conseguir ver essa interação. Passando o mouse por cima, dá para ver que ele fica ou com fundo vazado ou ele fica com fundo preto para dar pelo menos uma interação. Tá? Eu tentei fazer uma noção de profundidade, não sou bom nisso, não ficou bom, enfim, pelo menos dá para dar a mesma coisa que o full screen, onde eu tenho pelo menos uma alteração ali da figura para indicar que houve o toque ou o clique. Né? O mouse por cima, no caso. Avançando, então, primeira coisa, eu só tenho que colocar isso na tela. Próximo item aqui, então, eu tiro os cursores, os direcionais, e passo a deixar apenas um ponteiro. Aqui, uma coisa interessante é que essa quantidade que tem, que começa a partir de zero, é quantos dedos ou quantos toques simultâneos eu quero. Como eu estou imaginando que alguém vai jogar com um celular deitado, isso aqui é um tablet, não um celular, com um tablet deitado e usando apenas os polegares, eu estou assumindo que ele vai ter apenas dois toques simultâneos. Então é possível que ele coloque para a esquerda e para cima, para andar na diagonal. Isso funciona. Se eu colocasse apenas a zero, seria apenas um toque de cada vez. Estou falando rápido porque eu sei que vocês param o vídeo quando necessário, né? Então não tem necessidade. Ok? Então eu só disponho eles. Então o botão de esquerda a direita fica para o polegar esquerdo e o botão de cima para baixo fica para o polegar direito. Aqui esquerda direita, na horizontal e aqui na vertical. Não sei se ficou bom, né? Às vezes eu via para cima e para baixo, lado a lado, não parecia muito lógico para mim. Talvez aqui não fique muito prático, né? Ele tem que focar, mas só para mostrar, né? Qualquer coisa só para vocês entenderem. Isso aqui são o 50, 550 XY, porque vocês mudam ali para ficar mais confortável. Eu acho que o jeito que eu fiz não ficou assim tão bom, mas pelo menos é mais legível. Mais didático, menos prático. Avançando aqui. Aqui é uma coisa que é a grande sacada. Eu encontrei documentação, código que funciona quando eu disparo eventos. Ou seja, quando o pointer over, o botão esquerda, estiver com o mouse por cima ou tiver toque na tela, ele vai disparar um evento. E isso, ele vai disparar um evento que não está exatamente sincronizado com aqueles frames do update. Então eu preciso ter alguns controles aqui. O primeiro controle é que ele só pode executar quando o timer for maior que zero, né? Porque senão o primeiro jogador que entra já vai começar a mexer os eventos, disparar os eventos, e os eventos vão começar a se mexer.
Então o primeiro jogador vai ter vantagem sobre o segundo. Para que isso não aconteça, ambos os jogadores ficam travados enquanto o contador não começar, o timer não entrar em modo de operação, que é a partir de 1 minuto e 60 segundos. E isso só acontece quando os dois entram na partida. Infelizmente eu não achei um código mais interessante, mais prático, mais inteligente para fazer. Eu tenho que fazer isso evento a evento. Então, ó, if timer, if timer, if timer, if timer. Não ficou bom, mas é o que tem. E ali, então, ele verifica se o timer foi maior que zero. Então, ele modifica o schedule, ele dá um set frame, né? Ele troca o frame para indicar que ele foi clicado ou foi tocado. E aí eu faço a alteração, né? Movimento ele, como eu estava fazendo lá no cena1.update, e eu toco a animação. Aqui não tem nenhuma diferença, né? Eu faço ele se deslocar na tela e mudo a animação. Mesma coisa com o pointer out, só que aqui eu troco para o frame 0, frame original, né? Tirei o toque, paro o personagem e volto a deixar ele parado. Né? Lembrando que os meus personagens sempre param olhando para a direita. Eu até pensei em eles virarem para o lado que eles já estão, mas por enquanto está funcionando, não ficou tão ruim. E aí então eu fiz. Então eu tenho que fazer 2 eventos para a esquerda, 2 eventos para a direita, 2 eventos para cima e 2 eventos para baixo. Cuidado, ó, atenção. Deixa eu voltar um pouco no código. Esse código aqui está para o primeiro jogador, porque aqui tem, ó, esquerda, player 1, set velocity, player 1, animes. Então todo esse bloco eu coloco dentro do socket on jogadores, dentro da verificação, quando ele for o jogador 1. E eu repito todo este bloco aqui, ó. Como eu falei, não ficou elegante, talvez tenha um jeito muito melhor. Quando ele for o segundo jogador, ó, jogador número 2, e daí, quando estiver tocando na tela, o player 2 vai se movimentar, o player 2 vai animar, e assim segue. Então, como antes, todo o código era um código genérico para os 2 jogadores, mas agora tem muito código para cada um deles, e muita coisa duplicada. Não achei ainda um jeito, como eu falei, um jeito melhor para resolver, mas é funcional. Esquerda, direita, para cima, para baixo, pointer over, pointer out. Por isso que o código fica grande. Bom, enfim, não vou ficar repetindo, falando mais do mesmo. E aí o que acontece, então, é que... Opa, pulei aqui que eu queria mostrar que todos esses timers aqui é porque eles só acontecem... Está lento, é assim mesmo. Porque, aqui, ó, somente quando o jogador primeiro entra, né, que ele deixa de ser indefinido, o jogador segundo também entra na partida, que ele deixa de ser indefinido, o timer começa a contar, e aí começa a disparar o contador, segundo a segundo, né, a cada 1000 milissegundos, é o meu countdown, e somente quando começa a contar o relógio é que os dois podem, de fato, mexer os botões. Eu até pensei, e ele dá a impressão de tocar o botão e ficar travado, mas eu acho que ficaria pior, né, em termos de usabilidade. Por fim, o que acontece é que dá para ver que a cena update, que ela era desse jeito, ó, desse jeito aqui, cena update, que fazia toda a verificação, ela ficou muito mais simples. Eu até coloquei um switch, só para mostrar, para tentar minimamente o código ficar melhor. Então, se for o caso 1, né, que o jogador for o número 1, eu vou tentar enviar o estado do jogador. Se for caso 2, né, que o jogador número 2, eu vou mandar. Só que aqui tem uma coisa importante, vendo ali com a Júlia no código do Mirabolante, o que aconteceu foi que se o jogador não faz absolutamente nada, ele não está em nenhum estado de animação. Então, quando eu vou tentar enviar a animação para o servidor mandar para o outro jogador, para o oponente, ele digitava um erro. Então, a solução que eu achei foi fazer um try. Então, eu verifico, antes de mais nada, se eu tenho uma animação. Se eu tiver uma animação, o jogador está fazendo uma animação, virar, andar à esquerda, andar à direita, né, fazer alguma coisa, ou mesmo que seja barrado, eu envio essa animação. Caso contrário, eu capturo essa exceção, ou seja, não deixo o jogo travar, e eu envio o frame número 0, que no meu caso é o jogador em pé parado. Então, no pior cenário, ele vai ficar parado. Perfeito? Ou seja, eles estão ali se mexendo, qualquer coisa ele fica parado, para indicar que o jogador não entrou. E eu tenho que fazer a mesma coisa no segundo caso aqui do outro jogador. Se o segundo jogador, por algum motivo, o primeiro jogador caiu, não importa o que aconteça, tem alguma falha na hora de entrar, não interessa. Qualquer que seja o cenário, ele sempre vai testar, ver se é possível enviar a animação. Caso contrário, ele captura essa exceção e manda o frame 0. Assim, eu consigo ter
esta situação. Vamos lá, NPM Start. De rodar os dois. Foi? Ok, então eu já tenho aqui as duas abas. Posso entrar nas duas, porque o que interessa é a cena 1 e a segunda cena, que é quando vai abrir o socket, então eu paro aqui nesse ponto. E aí sim, se eu entrar somente nesse da esquerda, vai ficar o jogador ali parado, vai pedir, claro, o microfone, que ele está completo. Não, acho que não dá pra ver, mas nenhum dos jogadores está se mexendo, mas os bonequinhos são muito pequenininhos, ó. E se eu passar o mouse em cima, que seria o equivalente de toque de tela, não vai acontecer absolutamente nada. Agora, vindo para essa janela da direita, se eu carregar aqui, né? Ah, não sabe, era só entrar ali no cadeado. Então ele também vai pedir meio 2000 anos depois. Bom, voltando à explicação, com musiquinha de fundo de terror e tudo, o que devia acontecer, na verdade, por algum motivo, eu acho que eu deixei uma janela aberta, que foi o que aconteceu, eu tinha deixado a primeira janela aberta, e ela estava gerando informação errada, daí fui só parar o servidor e esvaziar a cache, aquela história toda que eu sempre explico, mas na hora tu não para pra pensar, e foi basicamente o que aconteceu. Então, ó, só para mostrar, eu tinha um cliente a mais que estava me atrapalhando e por isso que o segundo não estava funcionando direito. Então, ó, ele sobe, vai aqui para baixo. E se eu quiser também fazer essa movimentação, vai acabar o tempo daqui a pouco. Mas entre mortos e feridos era basicamente isso. Eu só tinha problema de cache no meu navegador e aí não foi para minha tela. E não está saltando a tela, acho que deu erro. Tá, ok, agora já funcionou. Vamos mostrar. Já nesse caso, a solução que eu encontrei foi que quando eu estou chamando o countdown, que ele vai rodar aquele callback, aquela operação, ele não está conseguindo disparar e saltar para a próxima cena, que é o que vocês também já tinham reclamado. Eu estou encontrando uma solução de contorno que também resolve, que é o seguinte, o timer na verdade ele começa em -1, tá? Ele não pode começar em 0, já vou mostrar porquê, tá? Estou começando em -1 para indicar que ele está no tempo errado. Depois lá no finalzinho do código, só deixa eu colocar o timer, não tem porquê, o timer começa em 60 aqui, pode ignorar essa linha. Essa linha depois eu vou simplesmente colocar o 60 normal, só estava com um tempo menor para não ficar tanto tempo. E na verdade é o seguinte, primeira coisa, por algum motivo o switch não funcionou direito. E eu não sei porquê, eu tô simplesmente colocando de volta o if. Eu não sei se é o tipo ou o valor da variável, alguma coisa do JavaScript, alguma coisa estranha que eu não estou pegando ali, que não está certo. Não sei se eu, não sei, eu não parei agora para analisar. Mas se eu colocasse o if com 3 vezes igual, ou seja, se o tipo do objeto, o valor do objeto for igual, aí ele vai rodar os dois exatamente bonitinho. E olha só o que eu fiz. A função countdown, na verdade, ela não vai parar a cena e saltar para a próxima. Não vai parar a trilha, não vai fazer nada. Ela simplesmente vai mexer nos contadores. Ponto final. E eu vou mexer no update, dentro do update, eu vou verificar se o timer é igual a 0. Por isso que eu começo com -1. Ou seja, o primeiro jogador entra. Se eu colocar já o valor 0, ele já vai morrer. Então eu não faço isso. Então ele já começa em -1. Entra o primeiro jogador, a operação update fica executando. Por algum motivo esse meu switch aqui não funciona direito, ele estava enviando os valores x e y alternados. Tá? Essa é a parte mais estranha, então ele estava rodando às vezes aqui ou às vezes aqui, não sei dizer porquê, ou eu estava com uma janela aberta. Enfim, eu tenho que depurar isso melhor depois, vou rodar mais teste, mas só para mostrar. O código da direita funcionou, claro, todo comentado, e a cada frame ele vai verificar se o timer é igual a 0. Ele vai parar a trilha, né, vai parar a música e vai saltar para a próxima cena. Esse jeito funcionou redondo, tanto é que ele foi um pouquinho mais lento em relação a outra, porque eu tinha que dar um ok ali na parte do áudio, mas é coisa de menos de um segundo, certo? Então, dessa forma, com esse código, apesar de ter feito, né,
apesar de muitas modificações, deixa eu então passar uma geral para mostrar o que realmente aconteceu. Vamos lá, resumo. Tiro cursores e boto pointer, primeira parte. Coloco os objetos, né, eu carrego as imagens. Tiro o cursor e boto pointer, né, agora o suporte a 2 ponteiros. Eu coloco os objetos na tela, as figuras, da esquerda e direita para cima e para baixo, eu posiciono elas. Se for o jogador número 1, eu faço as operações, aqui inclusive o timer tem que ser maior que 0, não pode nem ser igual a 0, ele vai travar um pouquinho antes de acabar o tempo ele vai parar. E aí eu tenho as operações de toque, de clicar e tirar e remover o botão da tela, o dedo da tela. E eu também tenho que fazer a mesma coisa para o segundo jogador. O timer aqui pode ignorar, ele continua a 60, no meu caso eu só fiz um teste mais curto para eu não ficar tanto tempo. E aqui eu crio então um frame, aqui eu mudo um pouco o código, porque é o seguinte, esse código não estava funcionando, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma variável aqui que se chama frame, ele vai ver se o frame, ele consegue capturar o atual frame, se ele estiver simplesmente parado sem nenhuma animação, isso aqui vai falhar, e aí eu vou fazer um catch, eu vou capturar essa seção e eu vou colocar frame 0. Então, ou ele tem uma posição de animação, ou ele vai ficar estanque, vai ficar parado. E aí sim eu consigo enviar certinho os dados. Eu consigo enviar o frame correto, ou 0. Eu acho que isso corrige boa parte dos códigos para a maioria de vocês. Quem estava com problema, LMV estava com problema, Mirabolante estava com problema, e eu acho que tinha mais alguma equipe que também tinha me avisado. Desse jeito agora funcionou, ou seja, sem querer eu acabei tentando resolver um problema, eu resolvi 2. Temos lucro. E aí no jogador 2 é a mesma coisa, eu tento capturar a animação dele, caso contrário, eu mando 0, ponto final. E no final dessa rotina do update, ou seja, cada frame, que dá mais ou menos, se tudo estiver certo, o meu computador está fritando aqui, ele roda 60 frames por segundo. Então ele vai verificar praticamente imediatamente se o timer chegou a 0, aí ele para e vai para a próxima, e o contador só tem a única função de decrementar os valores. Feito, é isso. E agora vamos para a edição, que esse vídeo vai dar trabalho, beleza? É isso.